Chapéu de fascista é marreta, tem que bater até virar catavento. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Gaio Fato e ele vai contar pra gente sobre uma matéria do Intercept que tá descobrindo coisas cabulosas sobre o MBL. Eu já prevejo babado, confusão e gritaria e por isso eu trouxe esse vídeo pra gente assistir hoje juntos. Mas antes de começar o vídeo, já senta o dedo no like, se inscreve no canal pra gente atingir 20 mil inscritos até o final do ano, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e, pô, se você puder, se torne membro do canal. Tá cheio de conteúdo muito legal e exclusivo só para membros. Ou contribuir a partir do Apoia-se. Agora, bora começar o vídeo? Saiu aqui uma matéria do The Intercept que eu quero ler aqui com vocês. E ela é muito importante porque ela é mais uma denúncia sobre as atuações desse grupo que é a vanguarda do retrocesso, a vanguarda do atraso, que é o MBL. E agora uma matéria que tem denúncias gravíssimas sobre essa organização. Vamos ler aqui. Tenho medo pela minha vida. Judeu ortodoxo e moderador de grupos de Kim Kataguiri deixam o MBL alegando tolerância ao nazismo. Quem poderia imaginar, né, de um cara que defendeu abertamente num podcast a existência de um partido nazista por conta de liberdade de expressão. Eu não poderia imaginar, né, que ele é tolerante ao nazismo, contém ironia. Vale aqui lembrar que o deputado federal Glauber Braga fez uma denúncia junto com a Sâmia Bonfim de um dos membros do MBL, o senhor Benjamin Pontes, que é assessor do Guto Zacarias, uma das lideranças do governo do Tarcísio de Freitas na Alesp, sobre a relação e a curtida que ele tem com pessoas declaradamente nazistas e essas supostas relações e que até agora o MBL não veio a público explicar, não veio a público tomar nenhuma medida cabível para poder resolver essa situação e que demonstra bem o tipo de desapontamento, mas não surpresa com esse tipo de organização. Inclusive, para você que é membro do MBL, para você aí que tá iludido com esse tipo de coisa, venho perguntar para você mais uma vez se você já foi verificar quais são os seus direitos estatutários como membro do MBL, ou você vai só pro congresso deles para poder ver palestra, né, ver a opinião dos fundadores e não participa de nenhuma decisão política, de estatuto, de resolução, de nada, né? Vale a pena dar uma olhada nisso. Mas vamos ler essa matéria aqui para descobrir aquilo que para alguns parecia um pouco óbvio. O jovem William Tavares tinha apenas 15 anos quando começou a acompanhar o movimento Brasil Livre, o MBL, na época das manifestações contra o governo da então presidente Dilma Rousseff do PT em 2015. Encantado com a retórica dos vídeos de Kim Kataguiri, tornou-se um seguidor fiel do movimento. Anos mais tarde, em 2022, ingressou nos grupos de WhatsApp promovidos pelo deputado federal do União Brasil e em poucos meses subiu na hierarquia. Chegou a ocupar a função de secretário de moderação dos grupos de Kataguiri, mas sua trajetória mudou por algo que ele diz nunca ter imaginado encontrar por ali: tolerância ao nazismo. Com membros em todo o país, em sua maioria jovens, o MBL organiza seus apoiadores em grupos de WhatsApp e Telegram. Em 2022, o Intercept revelou que entre as mensagens que circulavam nos grupos do MBL, havia um machismo sem freios, expresso em declarações misóginas, mulheres silenciadas e tentativas de inibir a participação feminina. A gente viu essa semana o integrante do MBL, o Holiday, sendo completamente grosseiro com a deputada Luana, lá em São Paulo, gente. Cala a boca, vereadora! Eu não lhe contei de parte! Cala a boca você! É o quê? O que você falou? Não, isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Me chamou de imbecil aqui, que eu consegui escutar. Ao projeto, Na última sessão da Câmara, esse vereador me mandou calar a boca, me chamou de imbecil e justificou que só fez isso porque o pessoal só entende a linguagem da violência. Como ousa mandar uma colega calar a boca? É muito simples. Com o PSOL e os radicais de esquerda, apenas a voz grossa resolve. A linguagem que eles entendem é da violência. Esse é o tratamento que o MBL dá para as mulheres. E a gente não pode esquecer, né, do videozinho que o senhor Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, fez lá em Kiev falando que as mulheres ucranianas eram mulheres muito fáceis, né, porque elas eram muito pobres, então elas necessitavam de carinho de um homem brasileiro.
Enfim, gente, eu não preciso nem dizer tudo que eu acho sobre isso, fora inúmeras falas desses outros integrantes do MBL, falas misóginas, falas super machistas, né? A gente tá já acostumado a entender esse modus operandi do MBL e é surpresa que alguém não se surpreenda com essa questão de tolerância ao nazismo dentro do MBL. Agora, em uma entrevista exclusiva concedida ao Intercept Brasil, o ex-moderador dos grupos, William Tavares, explica como cresceu internamente, migrando dos grupos de WhatsApp para fóruns de moderação de todo o MBL, e denuncia a relação de membros do movimento com ideias racistas e eugenistas, o que deteriorou a relação até sua saída, em setembro de 2024. Tavares ainda afirma que, semanas antes de deixar o movimento, um amigo judeu ortodoxo, que pediu para não ser identificado temendo represálias, mas também atuava na moderação de grupos, deixou a função por não ver no MBL um ambiente seguro. As alegações foram corroboradas por vídeos, documentos e centenas de prints apresentados por Tavares ao Intercept. Centenas de prints. Eu não ganho nada com isso, só vou ganhar mais ataques. Tô aqui expondo a minha cara, expondo quem sou eu, porque preciso falar a verdade. O caso não é o primeiro que indica algum grau de tolerância do MBL com pautas nazistas. Em fevereiro de 22, Kataguiri disse em um episódio do Flow Podcast que não era contrário à existência do partido nazista no Brasil e que a Alemanha errou ao criminalizá-lo. Depois pediu desculpas e voltou atrás nas declarações, né? Mas é aquela coisa, depois que inventaram a desculpa, ninguém nunca mais morreu. Vou dar zoom aqui pra galera poder conseguir acompanhar a leitura, tá bom? Ah, não consigo ler. Porra, aí não tem muito o que fazer, né? Porque eu tô dando zoom aqui, é o que dá pra fazer. Vamos lá. Em outubro desse ano, em sessão do Conselho de Ética da Câmara, o deputado federal Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, alvo de um processo de cassação no colegiado por ter expulso da casa a empurrões e chutes o influenciador Gabriel Costenaro, membro do MBL, questionou Kataguiri por uma suposta ligação do grupo com figuras acusadas de associação com o supremacismo branco e o neonazismo. No caso, é a história que eu falei, né? No membro Benjamin Pontes. Na ocasião, o deputado ligado ao MBL disse desconhecer qualquer relação de membros do grupo com neonazistas. O caso mencionado por Glauber Braga também envolveria a leniência do movimento com interações de teor nazista de seus membros. Havia sido revelado dias antes em um vídeo do influenciador Júnior Freitas. Mas agora, os prints e vídeos obtidos pelo Intercept mostram que o movimento, representado na figura de uma assessora parlamentar do deputado Kim Kataguiri, tinha conhecimento de denúncias. Apesar de uma advertência verbal, a decisão foi por não remover um dos secretários de moderação da função, mesmo que ele tenha admitido manter relações com membros expulsos por nazismo, o que fez Tavares pedir para sair. Ai, 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 né? Ai, ai, ai. A história só surpreende quem nada dela entende. Procurado pelo Intercept, o MBL não respondeu aos questionamentos enviados sobre denúncias de tolerância a ideologias extremistas, incluindo o neonazismo, em grupos de WhatsApp ligados à organização. A reportagem também solicitou um posicionamento do deputado federal Kim Kataguiri, mas não obteve retorno. Ora, né? E é curioso, né? É engraçado, porque o Kim Kataguiri é um dos coordenadores nacionais do movimento. Então, de duas uma. Ou ele não ouviu dizer, não ouviu falar, o que mostra que de coordenador ele não tem nada, né? Porque se o cara é um dos coordenadores nacionais do movimento e ele não sabe de alguma coisa dessa gravidade, desse nível de contradição, desse nível de problemática, então ele não tá sendo um coordenador lá muito legal, né? Não tá sendo um coordenador lá muito bom. Ou a outra opção é que ele sabia e só fez cara de paisagem. O Kim Kataguiri passando um paninho lá pro ginásio, ó. Ali, ele o tempo todo. Aí, né? Aí. Tavares começou a trabalhar como moderador no início de 2023, quando o MBL enviou uma mensagem para vários grupos do próprio movimento, perguntando quem teria interesse em ser administrador de comunidades no WhatsApp. Era um questionário no Google Forms que eu preenchi e depois fiquei esperando uma resposta. Pouco tempo depois, recebi o retorno do Danilo Geber, que é chefe de gabinete do Kim Kataguiri. Ele se apresentou, perguntou se eu tinha alguma dúvida sobre a aplicação para moderador e eu disse que estava pronto para o cargo, contou Tavares. O moderador ficou incumbido da administração dos grupos de apoiadores de Kim Kataguiri no aplicativo de mensagens. Ele, então, foi incluído em um outro grupo chamado Ministério da Moderação. Ali os casos eram debatidos coletivamente, mas as decisões mais delicadas eram tomadas por moderadores mais experientes, denominados secretários. O trabalho consistia em monitorar os ambientes e mediar os conflitos e trazer ao conhecimento dos outros moderadores casos que envolvessem temas graves, como assédio e racismo. Depois do encanto inicial, com a participação no MBL,
A chave começou a virar para Tavares em março de 2023, quando ele sugeriu a fusão de 3 grupos de debate no WhatsApp ligados a Kataguiri e ao MBL em um único canal de comunicação. A integração, planejada para facilitar as discussões, resultou em uma falha de segurança. O link vazou e neonazistas invadiram o grupo, postando pornografia, mensagens racistas, imagens de Adolf Hitler e referências à escravização de negros. Eles usavam emojis da bandeira LGBT para ridicularizar, publicavam atrocidades sobre racismo, relatou. Logo após enfrentá-los com palavras de baixo calão, Tavares afirma que foi alvo de doxing pelos invasores. Seus dados pessoais, incluindo o endereço e o nome completo de sua mãe, foram vazados. Os infiltrados enviaram, segundo ele, mensagens com ameaças com "nos vemos em breve". Preocupado, o moderador afirma que levou o caso ao Ministério da Moderação do MBL, mas a resposta que recebeu foi uma reviravolta. Segundo Tavares, o movimento instaurou uma espécie de investigação contra ele, suspeitando que o vazamento tivesse sido sua culpa. Eu era a vítima, mas fui tratado como culpado. Sério. Foi um desgaste extremo. Para minha surpresa, quando eu fui falar com Danilo Gerber, assessor de Kim Kataguiri na Câmara dos Deputados, eles fizeram uma espécie de CPI para me investigar. O Danilo me ligou falando que suspeitava de mim, sendo que eu mostrei para ele que eu estava sendo ameaçado, relatou. Tavares afirma que a investigação culminou em uma tentativa de expulsão que não se concretizou. Embora ele tenha permanecido no grupo, o incidente marcou o início de sua desilusão com o MBL. E aí é engraçado, né? Com as vítimas eles são ríspidos, eles cumprem todas as regras, isso aqui. Mas com os neonazis eles passam paninho, aí eles deixam pra lá. Estranho, né? Eles sequer tentaram rastrear os invasores ou reforçar a segurança. Preferiram me atacar e eu nem entendi o porquê, lamentou. A única medida adotada, de acordo com Tavares, foi criar um novo grupo, já que a suspeita era de que o link do grupo vazou e por isso novos ataques poderiam ocorrer naquele fórum. Mas a conivência do MBL com ideologias extremistas foi se revelando com novos episódios, relatou Tavares. Depois do doxing que fui alvo em março de 2023, eu senti que a ameaça estava começando a surgir ali dentro, de gente que estava protegendo as pessoas que participavam das invasões. Um dos incômodos de Tavares passou a ser com o papel de Lucas Tartaglione, um outro moderador que, segundo ele, chegou a atuar como secretário de moderação no grupo de WhatsApp, mesmo após ter feito declarações de cunho eugenistas. Antes de eu me tornar secretário, Lucas Tartaglione era o moderador há 2 anos. Ele foi promovido a secretário porque estava há mais tempo no grupo do Kim Kataguiri e participava ativamente. Prints de conversa em grupos de WhatsApp do MBL, aos quais o Intercept teve acesso, mostram que Tartaglione afirmava que pessoas muito pobres deveriam ser obrigadas a ter no máximo 2 filhos e que a violência contra moradores de rua era justificável. Todo mundo sabia quem ele era. Mesmo assim, foi promovido. Tartaglione era um militante orgulhoso do MBL, que ostentava foto com os líderes Amanda Vettorazzo, Kim Kataguiri e Renato Batista. A última foi postada em fevereiro de 24, com Renan Santos. No mês seguinte, no entanto, por causa de postagens como essas, ele foi expulso do movimento. Ele só foi retirado depois que um membro dos grupos ameaçou chamar um jornalista para falar do comportamento dele. Quando viram que ele estava sendo printado e isso poderia prejudicar o Kim Kataguiri, ele finalmente foi expulso. O Intercept entrou em contato com Tartaglione. Ele confirmou que foi banido dos grupos de WhatsApp, mas disse não considerar que tenha defendido ideias extremistas. Eu sou a favor de aborto, eutanásia e pena de morte. Defendo que a população seja diminuída para diminuir a pobreza. Aparentemente, eles não sabiam diferenciar eutanásia de pena de morte e eugenia nazista. Lembra que a gente falou sobre quem que vai ser favorável a esse tipo de prática? O cara é a favor da diminuição da população para diminuir a pobreza. Gente, isso é eugenia. Isso é eugenia. Pergunta pra ele se ele vai defender a diminuição da população rica. Não vai. Né? A diminuição do número de CEOs e a distribuição dos seus bens. Pergunta. Eu defendo. Outro fator de descontentamento para Tavares foi a resistência de líderes em coibir a presença de símbolos supostamente nazistas nos grupos oficiais do MBL. Membros que usavam nomes de usuários com 2 emojis de raio, uma possível referência à SS, a unidade de elite do exército nazista alemão, teriam sido relativizados por Felipe Mayon, um secretário próximo de Kataguiri. Um estudo decodificando o ódio, publicado em 2021, considera a prática um código para expressar posições nazistas. Extremistas às vezes usam emojis de raios para evitar a detecção por sistema de moderação em plataformas de mídia social. Essa tática é comum nos códigos extremistas. E a mesma tática de copo de leite, de bandeirinha e o caralho, né? Em mensagens no grupo Ministério da Moderação, que reunia os administradores... Esse nome é muito bom. Ministério da Moderação, parece coisa de Harry Potter, Ministério da Magia. De vários grupos ligados ao MBL, Mayon alegava que o símbolo de 2 raios não era exatamente nazista e que estava sendo mal interpretado, tadinho. Eles protegiam essas pessoas como se fosse algo normal. Essa questão, né, Tavares? Você pôde descobrir pela experiência prática que é normal.
Para eles isso é normal. Para eles isso é normal. O Intercept não conseguiu contato com o Mayon. O espaço segue aberto. Ah, agora veio um print. Sei lá, porque ele achou bonito, mas sério, ou a gente tem algo para falar sobre o que ele fez, ou é só punhetação mental, achismos e autoritarismo nosso. Vê? Olha só como é a lógica, né? Essa galera fica bradando contra autoritarismo, contra a aplicação, né, do rigor, da moderação, e para permitir coisas como essas. O incômodo atingiu um ponto crítico quando um membro judeu ortodoxo chamado Pedro, provavelmente deve ser um nome alterado, sim, um nome alterado, assumiu a função de moderar os grupos após a saída de outro moderador. Com essa nova equipe, voltaram a acontecer invasões nazistas. Ele contou que, diante dos novos ataques, uma força-tarefa foi organizada por ele e por Pedro para identificar e remover membros ligados a ideologias nazistas. A investigação independente dos dois revelou a participação de alguns membros do MBL em grupos paralelos, ou seja, que não fazem parte da estrutura propagada oficialmente pelo movimento, incluindo um em que circulavam ideias de apoio ao nazismo. Segundo Tavares, um dos grupos paralelos mais problemáticos, do qual o Intercept teve acesso a mensagens trocadas durante mais de um mês, alterna entre dois nomes: Resistência Supra MBL e Cabaré de Fascista. Ai, 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 viu? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. As regras do grupo mencionam que é permitido ter opiniões sobre ideias de terceira posição. Movimentos que reivindicam essa qualificação são classificados como neofascistas. Entre as mensagens disparadas pelos membros, havia frases como incinerar judeus, quem gosta de preto é a África e uma delícia ver árabes se fudendo. Prints obtidos pelo Intercept demonstram que o grupo era formado por 12 pessoas. Um dos membros do MBL na lista de participantes do grupo era Bento Júnior, jornalista de Rio Verde, em Goiás, que em seu perfil no X se identifica como um militante do MBL Goiás. O brotherzinho aqui. Em entrevista ao Intercept, concedida na manhã dessa quinta-feira, dia 12, Bento Júnior informou que foi expulso do programa Academia MBL, hora depois da reportagem ter enviado questionamento sobre o caso ao movimento e ao gabinete de Kataguiri. Vocês me fizeram ser expulso da Academia MBL. É porque aí revelou, né? Se não tivesse revelado, tinha continuado. Tá ligado? É isso aí. Salve, camarada! Podcast 3 Irmãos aqui presente na área. Obrigado pelo react. Que isso, meu querido? Estamos juntos. Valeu demais. O programa tá crescendo, hein? Tô vendo que tá dando ali um upzinho, né? Inclusive, se você aí tá assistindo esse corte e não viu a minha entrevista ao podcast 3 Irmãos, vai lá conferir, porque tá muito boa. Muito, muito boa. Tá muito boa mesmo. Inclusive, a gente já reagiu aqui, né? Modéstia à parte. Tá bom? É nóis demais. Valeu. Rodrigo, Roberto e Pedro. Pedro, acertei o nome do operador? Acho que é Pedro, né? Acho que é Pedro. Valeu, tamo junto. Esse grupo tinha um teor inteiramente... Ah, começou, né? Caralho, é muito fácil ser de direita, velho. É muito fácil ser de direita. Porque você fala que tudo é zoeira, é brincadeira, é só uma grande piada, uma grande palhaçada, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando uma treta que tá rolando lá no Instagram do Gustavo Brito, né? O camarada Gustavo Brito, com um aluno de uma faculdade chamada Unemate, que fez inúmeras piadas de cunho racista e exatamente está alegando a mesma coisa, gente. Está alegando a mesma coisa, que eram só piadas, que a gente tirou do contexto que aconteceu, quando na verdade tem áudio dele falando, sendo abertamente racista. E aí é muito fácil, né, falar que tava brincando. E aí a faculdade passa pano também, igual a galera do MBL tá passando pano pra neonazi. Aí quando é descoberto, quando isso vem a público, aí fala que não, aí fala que era brincadeira, aí fala que não sabia. É muito fácil, né, tirar o da reta assim. Esse grupo tinha um teor inteiramente de zoeira. Quem fazia piadas gordofóbicas era uma pessoa gorda. E eu, que também sou gordo. A pessoa que mais fazia piadas racistas era um negro. E ele fazia a maior parte das piadas consigo mesmo. E as piadas relacionadas ao nazismo, e não era apologia, era só piada, eram feitas por um judeu. Alegou. Ah, que legal. Então tá liberado. Então foda-se, né? Então já era, né? Então é brincadeira. Galera, é brincadeira. Brincadeira. Você vê o nível de marginalidade desse tipo de fala, desse tipo de atuação? Você vê? E aí você vai pontuando todas as coisas como se fossem brincadeiras, piadas, humor, porque aí você cria meio que uma barreira, um escudo, para não ser levado a sério. Pra você simplesmente relativizar. E isso é o que certos podcasts por aí fazem também, né? E falando que não é um podcast, não é uma entrevista, é só uma mesa de conversa no bar.
porque aí você isenta a sua responsabilidade. É a mesma coisa daquelas campanhas da MBL que eles faziam antigamente, fazendo humor. Quando você ridiculariza, faz piada o tempo todo, você pode falar tudo, porque aí vira, né? É muito fácil de você virar e falar que você estava só brincando. Complicado, né? Porque aí a pessoa nunca recebe punição por ter feito nada, o que abre precedente para ela estar sempre fazendo. E assim, quem acredita nisso, e quem acha que isso é só brincadeira, só zoeira, só não sei o quê, tá fazendo apologia igual. Igualzinho. O Intercept conseguiu confirmar a identidade de outros 3 integrantes do grupo. Um deles é o estudante de Relações Internacionais da PUC de Minas, Link Pires. Em contato com o Intercept, ele afirmou que só tinha pessoas falando um monte de besteira, bobagem. O grupo não tem teor nazista. Poderia sim ter algumas falas e anotações que obviamente eu discordo. Eu entro na defesa desse grupo. Os nomes dos grupos são só nomes. Dentro do grupo, as mensagens são tendenciosas, porque o contexto era simplesmente cômico. Era uma brincadeira entre as pessoas. Não havia publicidade para o nazismo. E aí que tá uma grande questão, né? Uma questão central também. Que é o fato de que a gente observa, por exemplo, esse tipo de atuação dizendo que é brincadeira, que não tem intenção de ser tendencioso ao nazismo e qualquer coisa do gênero, como uma maneira de você se blindar de qualquer crítica, né? Você não vê nenhum grupo de pessoas que coloca cabaré fascista e olha e fala que é só uma brincadeira, né? Que brincadeira é essa, caralho? Que tipo de brincadeira é essa? Que brincadeira é essa com um movimento que acabou com vidas de centenas, assim, milhares de pessoas, gente? Um dos piores terrores e horrores da história da humanidade. É brincadeira? Eu vou botar o nome do negócio de escravidão pra zoar? Isso não existe. Não é engraçado. E não é pra ser engraçado. Se você banaliza uma coisa dessas, você acaba passando pano. Você acaba sendo conivente. E sendo o quê? Fazendo publicidade pra parada. Que tipo de brincadeira é essa? Fazer apologia, fazer piada, fazer referência a um movimento cuja intencionalidade, cujo objetivo era colonizar outros povos. É que não é surpresa pro liberal, né? Que o liberal, em última instância, é um fascista que está ainda comportado, que está dentro da jaulinha, né? O fascista não, o fascista é o liberal que já liberou da jaula. Já tá falando tudo o que quer falar. É a radicalização da ideologia liberal. O fascismo é a radicalização da ideologia liberal. É a radicalização disso, tá bom? As outras 2 pessoas identificadas alegam serem menores de idade e terão seus nomes preservados. A reportagem conseguiu fazer contato com uma delas que afirmou que o grupo era para brincar e negou ligações com o neonazismo. Ela disse ainda que a maioria das pessoas participava do grupo bêbada, mas admite que isso não é uma desculpa. Não foi possível confirmar as identidades dos demais participantes do grupo, ainda que Tavares afirme que todos eles eram ligados de alguma forma ao MBL. Mano, olha a figurinha, cara. Olha isso aqui. Precisa de um tempo até conseguir voltar a espancar as pessoas. Que isso, gente? Usando stickerzinho de Hitler, pô. É brincadeira, né? Ah, caralho, vamos ter fascista. Mensagens obtidas pelo Intercept mostram que, em setembro de 2024, Pedro relatou à equipe de Kim Kataguiri, mais especificamente a sua assessora Jéssica Oliveira, preocupação com a segurança de sua família por membros do movimento estarem no grupo. Ele chega a mencionar para Jéssica, como motivação, a bagunça lá com o Lucas, em referência a Lucas Tartaglione, expulso do MBL por relação com o nazismo, e Bento em grupo nazista, em referência à participação de Bento Júnior no grupo Cabaré de Fascista / Resistência Supra MBL. Tenho medo pela minha vida e pela minha família. A resposta da assessora foi sugerir a esperar mais alguns dias para averiguações, sem ações concretas. Uma semana depois, Pedro optou por deixar o MBL, despedindo-se de forma amistosa, mas com uma mensagem contundente sobre o descaso da liderança. Meu amigo judeu falou que não estava mais se sentindo confortável nos grupos, por isso decidiu sair. Ele disse que não se sentia seguro. Foi nesse período que acariação e nenhuma providência. Foi nesse período, entre junho e setembro, que as tensões internas começaram a se intensificar de maneira irreversível, relata Tavares. Nesse intervalo, descobri que um membro do MBL chamado Igor Cardoso continuava mantendo contato com pessoas expulsas por envolvimento em grupos nazistas. Um vídeo ao qual o Intercept teve acesso mostra uma acariação interna do MBL sobre o caso. A gravação, que ocorreu durante uma reunião convocada para lidar com denúncias graves, expõe Jéssica Oliveira, assessora de Kataguiri na Câmara dos Deputados, decidindo que não expulsaria Igor Cardoso, coordenador do MBL em Goiás e secretário de militância, após relatos de que ele mantinha contato com indivíduos expulsos de grupos do MBL por apologia ao nazismo. Engraçado que são vários assessores do Kim, mas o Kim não sabe de nada, né? Engraçado isso, né? Curioso isso. Bem curioso. Print da videoconferência da acariação.
entre Igor Cardoso e William Tavares, assessores de Kim Kataguiri, Jéssica Oliveira e Danilo Gerber participaram. Na reunião, Igor admite abertamente que só parou de seguir membros do Por Apologia ao Nazismo porque a Jéssica pediu. Caso contrário, afirma, ele continuaria seguindo. Jéssica, por sua vez, aparece confrontando o Igor de maneira incisiva por suas interações nas redes sociais. Em um dos trechos, ela afirma: a pessoa é banida por nazismo e eu vou lá, estou seguindo ela e ainda digo que ela é minha amiga. Igor, isso não é normal. Isso não é normal. Para eles, é normal. Jéssica, no entanto, deixa claro que não iria removê-lo do cargo naquele momento. Eu não vou te remover hoje, mas entenda isso. Entenda. Escute isso com advertência. Se eu souber que você segue pessoas banidas por motivos graves... O Intercept não conseguiu estabelecer contato com Igor, mas o espaço segue aberto para manifestações. Além dela, Danilo Gerber, outro assessor de Kataguiri, também aparece na gravação em um momento em que Igor e Tavares discutem acaloradamente. Ele tenta acalmar os ânimos, mas desiste e devolve o comando da acariação para Jéssica. Na ligação, ele é informado que Tavares e Pedro estão deixando o MBL por causa do problema. Olha aí, né? Olha aí. Quem diria, né? Quem diria que o grupo teria esse tipo de anuência, leniência com condutas assim? Mas, novamente, né? A história só surpreende quem nada dela entende. Gente, há tempos a gente vem falando de como o bolsonarismo se assemelha ao fascismo em várias facetas, como tem aumentado o número de células neonazistas no mundo. A gente alertou quando o Bolsonaro faz motociata. Motociata, gente, era o que o Mussolini fazia na época do fascismo italiano. Bolsonaro bebendo leite cru na live. Isso tudo são símbolos para certas pessoas. São símbolos que representam esse movimento, que representam o fascismo, o nazismo. E a gente achar que é tudo uma brincadeira, que é tudo, meu Deus, é só um leite cru. Não é, gente. E não é só porque a pessoa tá tomando leite cru. É um símbolo que soma com outro símbolo, que soma com outra ação. E tá tudo interligado. Mas aí eles não querem saber. Aí eles passam pano. O MBL, no início, era um grupo associado ao bolsonarismo. Sempre foi. No início, apoiou, inclusive. Como não esperar que eles também tivessem ideias relacionadas ao nazismo, ao neonazismo, ao fascismo. Ainda mais de como a gente falou do que o Kim Kataguiri já falou abertamente no podcast Flow, junto com o Monark. Então, assim, como não esperar, né? É óbvio que a gente espera. E para finalizar esse vídeo, eu só queria deixar um ditado, assim: chapéu de fascista é marreta, tem que bater até virar catavento. E é isso, fascistas não passarão nesse canal, tá? Só queria deixar isso aqui bem claro. E já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pra gente atingir 20 mil inscritos até o final do ano. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha esse vídeo com alguém que gosta do MBL, é muito importante isso, hein? E pô, se você não faz parte ainda dos membros do canal, tá papando mosca, tá dando mole, porque tá perdendo muito conteúdo bom e exclusivo só pra quem é membro. E é isso, beijos, até o próximo.